Amém? Boa noite, paz. A igreja está bonita. Todos aqui vieram buscar a Deus, mais de Deus. E a palavra que Deus colocou no meu coração é derrubando os gigantes. E Ele me deu um manual em Hebreus 10, 32 em diante. Quem puder, abra sua Bíblia. Eu estava lendo e falei, meu Deus, que manual bonito. Se eu seguir o que está escrito aqui, se eu confiar no Senhor, eu sei que todo gigante vai cair. Não há muralha, não há gigante que vença o poder do nosso Deus. Mas Ele me mostrou um manual. Hebreus 10, 32. Em cima assim antes de começar a ler, na minha Bíblia está escrito bem assim: a recompensa não tarda. Amém? Trinta e dois em diante diz bem assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Depois de iluminados por Deus, depois de iluminado pela palavra, vai vir perseguição, sim. Ora, exposto como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio de vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, olha que lindo, irmãos. Não abandonei, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Aqui estava falando que muitas coisas iriam acontecer, mas Deus está falando, não abandoneis a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Quem tem promessa? Tem perseverança. Tendo perseverança, vai alcançar a vontade de Deus. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Quem virá, irmãos? Jesus buscar os justos, e não tardará. Muita gente fala assim, mas Jesus, 2000 anos, prometeu isso. Irmãos, Ele já veio para tanta gente, tantas pessoas que morreu de uma hora para outra. Ele veio para muitas pessoas, Ele veio para o meu pai, veio para amigos meus, muitas pessoas, Ele já veio. Porque, 38, todavia, o meu justo viverá pela fé. Mas aqui tem uma observação: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aquele que volta atrás, aquele que desiste no meio do caminho, aquele que abandona o Senhor, ele perde a salvação. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Vou ler de novo 39, que eu quero que toda a igreja dê um amém, glória a Deus, porque nós não vamos retroceder, nós vamos persistir. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Amém? Somos, entretanto, da fé daquele que vai viver pela fé, para a conservação da alma. Conservação da nossa alma, esperança de vida eterna. Quem puder, apague a luz. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor. Meu Deus, meu Pai, queremos perseverar na sua palavra, queremos ir até o final com o Senhor, queremos a coroa da vida eterna. Ó Pai, venha falar com o teu povo, venha ministrar no coração de cada um. Ó Pai, venha me usar
Porque sem a sua presença, sem o teu Espírito Santo para me guiar, eu sei que palavras não virão na minha boca. E eu descerei daqui envergonhado. Mas se palavras vierem da minha boca, ó Pai, pelo teu Espírito Santo, eu sei que o teu nome será exaltado. E é isso que eu mais quero, ó Deus, que o teu nome seja exaltado, que a tua palavra entre no coração de cada um aqui. E que todos saiam daqui derrubando os gigantes. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero contar uma história de um reinado do rei Assuero. Quem conhece o rei Assuero? O rei Assuero, ele foi casado com Esther. Quem não conhece pela Bíblia, vai conhecer pelo filme. O rei Assuero é o rei Xerxes, aquele que derrotou Leônidas de Esparta. Quem assistiu o filme 300, o rei Xerxes que derrotou Leônidas, esse é o rei Assuero. Para vocês terem uma noção do tamanho do império dele, o quanto ele era grande. Ele era um rei persa. Tanto é que se a gente pesquisar, a história de Esther também é contada em contos persas. Você vai encontrar a história de Esther fora da Bíblia, como você também vai encontrar muitos falando de Jesus fora da Bíblia. Quem falou de Jesus que não era cristão? Flávio Joséfo. Ele não era cristão, mas 60 anos depois de Cristo, ele escreveu sobre a ressurreição de Jesus. Ele não aceitou Jesus, mas ele escreveu sobre ele. E esse rei Assuero, ele tinha um ministro chamado Amã. Esse ministro, ele era da tribo do Agagita, que vem da linhagem de Agag. A linhagem de Agag era aquele rei que o rei Saul destruiu, só que ficou com ele como refém. Então Samuel, porque viu a desobediência de Saul, ele mesmo foi lá e tirou a vida desse rei. Então o povo judeu e esse Amã, eles tinham muita guerra, já vinha de guerra distante. Eles eram inimigos declarados. Então esse Amã, ele tinha muito ódio do povo de Deus. Sendo o primeiro ministro, Assuero falou assim, ó, todos os empregados vão se curvar a Amã, todos. Só o rei que não se curvava a ele, mas ele era só abaixo do rei. Ele tinha toda a autoridade. O único que não se curvava era Mordecai, ou Mardoqueu. Ele não se curvava. Já vinha da linhagem antiga essa guerra. Ainda um judeu não queria se curvar a ele. Ele falou, opa, vou conversar com o rei, vou fazer um decreto, vou matar todos os judeus. Não vai sobrar nenhum. Eu já não gosto desse povo. Já estou aqui com cada um. E esse cara não está se curvando a mim? Ele só se curva ao Deus dele? Tá de brincadeira, vou destruir tudo. Fez um decreto. Chegou para o rei Assuero assinou. E ele falou assim, eu vou fazer algo mais lindo ainda. Amã falou, eu vou pegar uma forca, vou fazer uma forca gigante. A história diz que tinha mais ou menos 20 metros a forca. Falou, vou enforcar ele, que todos os judeus vão ver ele lá enforcado, o que não quis se curvar a mim. Só se curvava a esse tal Deus de Israel. Imagina como o povo ficou. Se você ler o livro de Esther, você não vai encontrar nenhuma vez a palavra Deus. Mas você vai ver o tempo todo Deus trabalhando. Como Deus estava trabalhando. Primeira parte, colocou Esther como rainha. Segunda parte, Mordecai, quando estava andando, ele escutou os servos do rei falando que ia envenenar ele, que ia matar ele. E ele foi lá, salvou o rei, mas não teve recompensa nenhuma. Mas Deus estava trabalhando. Imagina o medo desse povo. Nós vamos ser eliminados. O inimigo é gigante. Quem é que já teve um inimigo gigante que ficou com medo? E depois viu o poder de Deus assim, pá. Falou, meu Deus, só tua mão. Ainda bem que eu permaneci fiel, Senhor. Porque o inimigo era grande, mas o Senhor é infinito.
Então, Mordecai pede para Esther: Esther, conversa com o rei. E ela, com um pouco de medo, ele falou: Esther, você precisa conversar com o rei. Mas ela estava com medo. Mordecai, para quem não sabe, o Mardoqueu, ele era primo e ele era pai adotivo de Esther. Ele falou: Esther, você pode não pedir para ele. Eu acho que Deus te colocou, eu tenho certeza que Deus te colocou nesse propósito de nos salvar. Mas se você não quiser ser usada por Deus, Deus vai enviar salvação, mas você vai morrer, porque você também é judia. Você pode ser rainha, mas você é judia. Imagina como Esther ficou, mesmo lá no palácio, ficou com medo, porque o rei não podia ir contra a palavra dele. Ele assinou o decreto e já era. Então, ela falou: vamos jejuar, todo mundo. Teve uma ideia, falou: vamos jejuar 3 dias. E jejuaram, mas Deus já estava trabalhando. A história diz que o rei Assuero acorda numa madrugada. Ele pede para os homens dele ler uma história, ler os registros dele. E aí pegaram logo a história de que Mardoqueu salvou a vida do rei. E ele fala assim: esse homem me salvou, e qual recompensa ele teve? E o servo dele falou: não, senhor, ele não teve nenhuma recompensa. Mas como assim não teve nenhuma recompensa? E nisso, Amã estava andando no palácio, todo bonitão. Falei: eita, tá chegando a hora de eu matar todo esse judeu. Ô, glória. Ele chegava, cantava, ia cantando no palácio. Aí o rei falou: Amã, vem cá. O que o rei deve fazer para o homem a qual ele quer honrar? A mãe estufou o peito e falou: é para mim, eu sou, todo mundo se curva para mim, o rei está me amando. A rainha está me chamando para banquete, eu estou lindo. Ele falou: olha, rei, eu acho que o senhor deveria fazer assim para quem o senhor quer honrar. Pega o teu cavalo, coloca suas vestes reais, o teu cedro, dá para ele. Aí vai um servo muito importante do senhor e vai puxando esse cavalo e falando bem assim: aqui está o homem a qual o rei quer honrar. O rei Assuero falou bem assim: amei tua ideia, top. Faz o seguinte, sabe Mordecai? Coloca as vestes reais nele, dá o cedro do rei, coloca ele em cima do cavalo e vai puxando. Aqui está o homem a qual o rei quer honrar. Irmãos, isso é motivo da gente dar glória, irmãos. Olha o que Deus fez. Aquele homem que estava construindo uma forca para o homem de Deus, que era gigante no palácio, teve que puxar o cavalo daquele homem, dizendo: aqui está o homem a qual Deus quer honrar, a qual o rei quer honrar. Imagina Amã como ele andava cabisbaixo, empurrando. A história diz que ele chegou na casa dele cabisbaixo, triste. Aquele homem orgulhoso chegou bem triste. Mas quem persevera em Deus, quem continua confiando nas promessas, quem em tempos de luta não abaixa a cabeça para o homem, mas abaixa a cabeça para Deus, dobra o joelho e ora, pede salvação, pede misericórdia, pede o favor de Deus, alcança a graça e o favor de Deus, sim. E quando alcança a graça e o favor de Deus, no lugar de ser humilhado, é exaltado. Ele chegou cabisbaixo na casa dele, e no outro dia ele foi na casa do rei. Ele falou: poxa, foi ruim, mas tá bom, ainda vou me alimentar na casa do rei com a princesa, eu estou sendo honrado. Ele pegou, e a rainha diz bem assim: olha, esse homem quer me matar, rei. O rei olha para ele, fala: você tentou contra a minha rainha. Então o rei manda Amã ser enforcado na forca que ele estava construindo para Mardoqueu. Aquela forca que está preparado para mim e para você. Aquela forca que o inimigo da nossa alma, que os nossos adversários têm falado assim: essa forca é para você.
Você vai morrer logo, logo. Você vai ser destruído. Você vai ser humilhado. Você vai ficar no pó. Você vai entrar em depressão. Você vai tentar se suicidar. Você não vai mais ter alegria na vida. Essa forca que é para mim e para você, se permanecermos em Deus, buscando em oração, ela vai ser para o nosso inimigo, para o inimigo da nossa alma. E nós vamos alcançar o favor e a graça de Deus. Davi foi levar comida para os irmãos, foi ver como os irmãos estavam. Os irmãos que eram grandes no exército de Saul, mas o pai dele mandou ele ver como estava. Quando ele chega lá, ele vê o povo de Deus sendo humilhado pelo gigante. E esse gigante não só humilhava o povo de Deus, mas humilhava aquele povo. E humilhava Deus, desculpa. Mas humilhava Deus também, queria falar de Deus. Davi falou, ei, quem que é esse incircunciso para falar de Deus? Davizinho. Mesma coisa de colocar para sair na porrada o Alice e o Rian. Você vai olhar e falar, nossa, o Alice só aqui, ó, só um de cima para baixo, pronto. Mas Deus, Ele tem poder para usar aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Então Davi, ele entra, vê tudo aquilo, ele fala, não, eu vou matar, pode deixar que eu vou lá destruir esse Golias. Já matei urso, já matei leão, pode mandar, gigante nenhum me afronta não. O único que eu tenho temor é a Deus, o resto, o que Deus mandar eu vou. E Davi fala bem assim, em 1 Samuel 17:45, coloque essa palavra no teu coração, e toda vez que vier um gigante, você olha para esse gigante na tua vida, e fala bem assim, tu vens a mim, com espada e com lança, e com escudo, porém eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Quando você vê o gigante, quando você vê aquela luta, aquela dificuldade, você fala assim, ei, você pode vir com o que for, com espada, com arma, com qualquer coisa, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, o Deus de Israel, que vai dar a vitória. A luta contra o gigante que te afronta também te prepara. Ninguém vence sem passar por um processo de aprendizado e fortalecimento. Eu li essa frase e gostei muito. Lute, tá bem assim, lute. O gigante que te afronta também te prepara. Ninguém vence sem passar por um processo de aprendizado e fortalecimento. Se esse gigante está te afrontando, lute, porque Deus está te preparando e te fortalecendo. Quando você estiver forte, Deus vai te usar. E quando você estiver forte, você vai ter a vitória. E quando você tiver a vitória, você vai exaltar o nome de Deus. E quando você exaltar o nome de Deus, todos vão olhar para você e falar, é um servo de Deus. O que Deus fez na vida desse homem, eu quero esse Deus para mim. E você vai ser um testemunho vivo na terra. A outra história de gigantes. Josué e Caleb, eles foram em 12, ver a terra prometida. E quando eles chegaram lá, viram os gigantes. 10 dos 12 falaram, ei, tem gigante, vai destruir a gente, vai matar a gente, não vamos lá não. Pelo amor de Deus, aquilo lá não deve ser terra prometida não. Que terra prometida é essa, que tem gigante, a gente tudo pequenininho. Porém Josué e Caleb falou assim, ei, tudo lá é grande, as uvas são grandes, tudo é gigante, lá é a terra prometida assim, que Deus preparou para mim e para você. Não tem gigante que pode com o nosso Deus. A vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Mas, por eles falarem assim, os hebreus queriam apedrejar Josué e Caleb.
Mas Deus deu a vitória para quem perseverou até o final. Josué e Caleb não teve medo do gigante. E Deus falou assim: ei, de todos acima de 20 anos, somente Josué e Caleb vai entrar na terra prometida, porque eles não tiveram medo de gigante, porque eles entendiam que o gigante é bem menor do que as mãos de Deus. Josué 1:9 diz bem assim: ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Olha o que Deus falou para Josué. Quando Moisés morreu, Josué ficou no lugar de Moisés. Olha o que Deus falou para ele: ora, não te ordenei ser forte e corajoso, Josué? Não temais e não te apavorais, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Eu quero falar para você, ora, Deus não falou para a gente não temer? Deus não está falando para a gente ser forte e corajoso? Deus não está falando que vai andar com a gente até o final? Porque muitas vezes estamos cabisbaixo. Por que estamos com medo? Quem crê que Deus é muito maior que qualquer gigante? Quem crê que Deus ainda realiza sonhos? Quem crê que Deus é na tua vida? Quem crê que Deus tem promessa e vai dar vitória? E por que estamos com medo do gigante? Será que nunca temos dúvidas? Esse gigante é grande. Não precisamos ter dúvida. Não precisamos ter medo. Deus é com cada um de nós. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Hoje a palavra vai ser curta porque tem a ceia. Eu gostaria que a Giovana cantasse o escudo. Deus falou bem assim, Jesus falou. João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está falando que eu venci o mundo e você vai vencer, porque eu vou te fortalecer. Jesus mandou o Espírito Auxiliador. Deus mandou o Espírito Santo para morar dentro de nós, para nos capacitar e nos encorajar todos os dias. E aí nós vamos falar como Davi. Davi no Salmos 23:4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, por longos dias. Aqui na terra vou habitar na casa do Senhor, mas também vou habitar lá no céu junto ao Senhor, com a vida eterna. Não tenha medo. Não tenha medo de sonhar, por mais que o sonho seja grande. Se Deus colocou o sonho no teu coração, não há gigante que pode impedir. Eu ouvi uma história de um homem que ousou sonhar. E esse homem sonhador, ele tinha um sonho de ser missionário na Romênia. Ele falou: eu tenho esse sonho. Escreveu uma carta para a Romênia e mandou. Quando ele estava lá, mandaram muitas coisas na casa dele, da Romênia, livros, roupas, tudo da cultura romena mandaram para a casa dele. Aquele homem simples, era ainda um adolescente, mas ele ousou sonhar. Quando ele foi falar para o pastor: pastor, eu vou ser missionário na Romênia, uma igreja pequenininha, de mais ou menos uns 10 membros. Ele falou: pastor, eu vou ser missionário na Romênia, pastor. Deus colocou esse sonho no meu coração, eu tenho fé. Não sei se é de Deus, mas eu estou com esse sonho. Então o pastor, ele conta que aquele pastor, ele fala que era um pastor sem pescoço. O pastor olhou para ele e falou bem assim: ei, no teu registro tem nome do teu pai? Ele falou: não, pastor, não tem.
A mãe dele tentou abortar ele inúmeras vezes. Aí o pastor olhou para ele e falou assim: quantos vocês moram em um cômodo? Ele falou: pastor, a gente mora em 12 num cômodo. O pastor falou: filho, você não tem aparência, não tem dinheiro, não tem nada, não tem nem nome do teu pai. Como você quer ir morar, ser missionário na Romênia, filho? E ele conta que ele chorou muito. E aquele pastor abraçou ele e falou assim: eu estou te abraçando aqui, porque eu prefiro que você chore agora do que depois. Aí ele conta que foi para a casa dele. A avó dele tinha aquelas máquinas de costura. Não sei se alguém aqui já brincou naquelas máquinas de costura antigas, que tinha aquele volante embaixo. A gente ficava brincando de carrinho. Ele falou que sentou em cima daquela máquina de costura, olhou na janela assim, olhou ao longe, olhou para o céu, abriu Isaías 6:8, que Deus pergunta assim: a quem eu enviarei? E ele deu um grito: Senhor, aqui na tua palavra não está falando que tem que ser rico, não está falando que tem que ser bonito, não está falando que tem que ter nome do pai, porque o Senhor é meu pai. Não está falando nada disso, Senhor. Não está falando que tem que ter casa grande ou carro grande. Não está falando que tem que ter mansão. O Senhor só está perguntando a quem eu enviarei. E ele deu um grito: Senhor, como está na tua palavra, envia-me a mim. E um dia esse homem estava em Israel batizando as pessoas. Chegou 2 homens gigantes perto dele. Ele não temeu o gigante, irmãos. E aqueles 2 homens chegaram perto dele e falaram: ei, você pode nos batizar? Ele batizou aqueles 2 homens. Depois os 2 homens ele estava sentado assim, lendo a Bíblia, feliz por estar em Israel. Falou: nossa, Senhor, um dia eu queria ser missionário na Romênia. Hoje eu sou deputado federal, Marcos Feliciano. Já fui para mais de 80 países fazer missão. Porque eu não acreditei naquele homem que falou para eu não ousar sonhar, que o gigante era muito grande e eu não ia vencer na vida. Aí aqueles 2 homens chegaram para ele e falaram assim: ei, o dia que o senhor for para a Romênia, você fica na minha casa. Ele se alegrou e falou: meu Deus, o Espírito Santo está falando que respeita o meu sonho. Sim, respeitou todo o tempo, mas o sonho que Deus colocou na vida dele foi muito maior. Ele não poderia sonhar ousar ser deputado federal, nem conhecer os 80 países. Ele não teve esse sonho, mas Deus sonhou por ele e deu muito mais que ele merecia, muito mais do que ele tinha sonhado, porque ele persistiu. Persista, não desanime, erga a cabeça, porque não tem gigante que pode nos derrotar, porque Jesus já me fez e te fez mais do que vencedor, porque quando estamos em Cristo somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Adore ao Senhor, se coloque de pé e louve ao Senhor. Acredite na sua vitória. Acredite que não tem gigante que pode te destruir. Não, acredite que não tem gigante que pode te derrubar, porque Jesus já te fez vencedor. Deus é o nosso escudo, e por toda a nossa vida nós vamos louvar a Ele. Aleluia! Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Quem souber, cante esse louvor.
tirar da cova. que me leva até o céu. O limite dos filhos do Senhor é o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Louve, pois não há gigantes, não há nada. Não há terrores, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Isaías 41:10 diz bem assim: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra de justiça. Não há ferrolhos nem porta. Ele é o nosso escudo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Eu escutei uma história tão bonitinha. O menino foi com o pai no mercado. O menino foi com o pai no mercado. E quando estava entrando no mercado, ele viu uma máquina de doce muito grande, cheia de doce. Ele ficou olhando e falou: papai, compra esse doce para mim. O pai falou: não, filho, nós temos que fazer compra no mercado, o dinheiro não dá. Então o homem, o vendedor, se sensibilizou e falou assim: ei, menininho, pode pegar aqui o doce. Ele falou: não, vou esperar meu pai, eu preciso do meu pai. Ele falou: não, pode pegar, eu tô deixando. Ele falou: ah, mas meu pai não tá aqui. Eu vou esperar meu pai. Então quando o pai dele chegou, aí o moço falou assim: estou dando doce pro teu filho, ele não quer pegar. Aí o pai falou: filho, pega o doce, ele tá te dando. Ele falou: não, pai. Ele: não, pode pegar, o moço está te dando. Ele falou: não, papai, eu te esperei porque eu queria que o senhor pegasse, porque a tua mão é maior. Irmãos, entregue na mão de Deus. Entregue tudo na mão do Pai.
Ele é nosso Pai. A mão dele é maior. A vitória com Deus é maior. A recompensa com Deus é maior. Olha o tamanho da minha mão. Para que eu vou pegar cada batalha com a minha mão, se a mão do meu Deus é infinita? Para que eu vou lutar com as minhas forças, se Deus, a força dele é ilimitada? Entregue para Deus. Entregue para o seu Pai. Deus é Pai. Ele nos adotou. Jesus nos salvou. O sacrifício dele não foi em vão. Foi para que nós tivéssemos esperança e vida com abundância. Não, ferrolhos. Vidas com abundância. Nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Pai, eu sei que o Senhor tem poder para derrubar essa muralha que está nos impedindo. Eu sei que o Senhor tem poder para destruir esse gigante que quer nos amedrontar. Por isso, ó Pai, nessa noite nós vamos entregar tudo nas tuas mãos. Está tudo entregue, Pai, porque somente no Senhor que nós temos vitória. Venha guardar o lar de cada um, Pai, a família de cada um. Venha, ó Pai, reanimar os sonhos que morreram. Aquela oração que paramos de fazer porque o inimigo falou que não ia ter vitória nela. Que nós possamos voltar a orar, porque o Senhor é o Deus que tudo pode. O Senhor é o Deus que vai guardar a família de cada um. O Senhor é o Deus que tem promessas. O Senhor é o Deus, o único Deus que tem vida e vida em abundância. Porque, ó Deus, não tem para onde nós irmos se somente o Senhor tem a palavra de vida eterna. Guarda o nosso lar, guarda os nossos sonhos. Que possamos, ó Deus, ser corajosos e perseverantes, porque somente no Senhor temos vitória. Em nome de Jesus, ó Pai, guarda o nosso coração. Amém. Amém. Oh, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Podeis